Boa noite, irmãos. Paz e graça. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal aqui atrás. Glória a Deus. Quase caí aqui atrás do poder de Deus. Louvor, viu? Tá, coração. Fica igual a criança aqui. Eu venho de uma jornada de trabalho missionário nesses dias, e os irmãos levam em consideração, não. Pastor, eu só acredito que quando o senhor me chamou, eu lembrei que eu não tinha trazido roupa para pregar, sabia, pastor? Eu falei, meu Deus, aí eu achei lá no guarda-roupa algo quando eu tinha 30 anos ainda. Quem não acredita tem quase 50, viu, irmãos? Em nome de Jesus. A gente está com um trabalho em São Paulo, na rádio, em Santos e São Paulo, atinge cerca de 200 a 500 mil pessoas, que é um trabalho que a gente tem na área de São Paulo, que lá passa vários pregadores do Brasil, e eu dou assistência. O meu aluno querido, dá um abraço para ele, pastor e apóstolo Iago, que está lá na região de Santos, e a gente dá assistência. Também, em São Paulo, a gente tem um trabalho, e principalmente eu estou com a responsabilidade da Escola do Evangelho Completo, que é do Jen Stanton, que é dos Estados Unidos. Gente, eu sou batista, tá? Então quer dizer que eu sou irmão seu ou primo, pode ficar tranquilo aqui, que a Assembleia de Deus e a Batista vieram juntos, glória a Deus. E, só que eu estava dentro da Igreja Batista, na Vila Nova, e eu fui batizado com o Espírito Santo. E a ordem de fé e prática fala assim, que você não pode, né? Então, inclusive, meu seminário, quando eu fiz na época, na Palavra da Vida em São Paulo, em Atibaia, você assina um termo que você não pode falar em línguas. Você assina um documento que você não pode. Inclusive, o chanceler já é morto, o Carlos Oswaldo Pinto, Deus o tem, em nome de Jesus. Mas vamos lá, o tema de hoje me deixou muito atento, e se eu puder depois responder perguntas, igual eu falo, rabino, você conhece alguém, não é pela resposta, pela pergunta que faz. Se eu puder responder depois, eu estou a serviço do pastor, todo mundo, eu estou aqui para servir. Fala comigo assim, líder que não serve, não serve. Então a nossa vida é servir em nome de Jesus. Eu esqueço, toda vez que eu venho falar algum assunto, eu realmente sou goiano, pé rachado, tá? Tenho orgulho de ser goiano. Quando eu saio fora do estado, eu vou fora do Brasil, todo mundo fica perguntando o que é o negócio de falar trem, eu sei, ali, bem ali, eu tenho uma alegria disso. E eu gosto de piqui. Quem gosta de piqui aqui, irmãos? Oh, glória a Deus! Estou te falando que Deus botou o piqui aqui, não foi em Israel? Deus ama a gente. A minha formação, eu comecei com teologia, no seminário interno, fui mandado para 3 tipos de seminários diferentes, na época com ênfase em tradução. Quem não sabe, é por causa da minha descendência, e eu tive que ficar na Europa um bom tempo. Então eu trabalhei do Reino Unido até a Polônia, na Bielorrússia, um período de implantação missionário também, e traduzindo. Quem gosta de inglês aqui? Gosta? Imagina, eu com 19 anos de idade saio, porque queria servir o Senhor Jesus, e depois eu conhecia Jocum, jovens com a missão, depois Portas Abertas, traficar Bíblia, pastor. Depois eu emendei com isso aí, servindo as igrejas batista e presbiteriana, ao qual a gente alcançou muitas almas para Jesus. E eu fiquei com uma responsabilidade bem grande numa fundação alemã chamada World Wide Wings, que ela foi fundada, e nessa época, quem lembra do Russell Shedd? Então, foi meu professor, e eu fiz um trabalho com ele junto de tradução, de inglês, português e para o hebraico. Nós lançamos um livro no Brasil, mas como a mídia, sabe como é que é, né? Eu estava falando com o pastor, o secularismo na igreja, o sincretismo, esse tandeísmo aí não foi para frente por causa da questão de mídia. E o livro foi lançado e ficou só na área acadêmica, e quem aproveitou geralmente é quem é dessa área de estudos, né? Então, sou goiano, tenho essa participação. Hoje, depois eu fiz minha formação, recebi uma oportunidade para trabalhar em Brasília com o pastor Marcelino, que foi o secretário, inclusive, de Brasília das Assembleias de Deus. E naquela época o professor Marcelino falou, Alberto, toma conta da capela para mim, que eu te dou tudo em curso. Eu falei, eu aceito. E aí eu fiz 4 especializações, 2 mestrados e terminei meu doutorado em Ciência da Educação. Amém, irmãos? Então eu estou aí para servir. Hoje, o pessoal conhece o meu tio, ele é muito conhecido. Lembra do deputado João Natal? Então, é meu falecido tio e meu pai também, que se aposentou agora dentro da área da segurança pública, delegado aposentado, e aí vai. Amém, irmão? Só para você saber onde você está pisando, porque coisa boa é saber entrar e sair, não é bom? A gente se dá bem com todo mundo? Vamos lá. Então vamos para a palavra. Fala assim, o Evangelho de Deus, ele tem que ser completo. Então vamos lá.
Jesus salva. Sim ou não? O evangélico começa com a salvação, sim ou não? É interessante que a palavra salvação, quando a gente vai estudar ela tem ideia de sotórios, que é salvar do quê, né? Aí que eu me pergunto, de si mesmo, do inferno, dos nossos pecados e que mais? Salvar da questão do mal, que Deus usa todo o mal no seu propósito, para que as pessoas possam unicamente praticar techuvá, que é arrependimento. Então, quando Cristo te salva, presta bem atenção. Ele te salva em que sentido? Vamos abrir a palavra lá de Isaías, rapidamente. Deixa eu mostrar no texto. Isaías capítulo 61. Então, a salvação de Deus, quando ela opera em você, ela opera de uma tal maneira que não opera conforme as alianças antigas. Ela opera agora dentro do homem, de dentro para fora, é selado no coração do homem, só que é selado no coração, é selado na alma. Fala, alma. A alma sede do intelecto, da vontade e das emoções. Então, o problema, nós que somos aqui, eu também sou assembleano, porque eu sou da Assembleia de Deus, eu faço parte dela, nós somos salvos no sentido da nossa alma, então as nossas emoções, os nossos sentimentos têm que se inclinar a esse evangelho. Por isso que não existe evangelho sem poder de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o pessoal prega assim, Jesus te chama como você está, mas Ele te ama tanto que não vai deixar da maneira como você veio. O problema é que nós temos um evangelho inclusivo hoje. Tá. Isaías 61, por favor, lá no fundo, versículo 1, por gentileza. Então, por que Deus colocou essa palavra hoje para começar aqui nessa noite? Porque se nós não soubermos o que nós pregamos, nós não entendemos quem nos chamou. Porque olha, antigamente, eu ainda peguei escola antiga, graças a Deus eu não peguei escola de coach. Pastor ainda visita, cheira ovelha, visita as pessoas. Hoje, as pessoas parece que vivem num egoísmo social. Eu sei que toda pessoa que ela é egoísta, sozinha, ela nunca traz uma multiplicação nem para si mesmo e nem benefício dos outros. Isso porque nós vamos ver uma palavra aqui, que nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas. E isso tem trazido a igreja, ela deixar de ser produtiva. Amém? Não é à toa que nós caímos num período escatológico, lá em Deuteronômio, Devarim, capítulo 28, 61, eu estava falando na rádio esses dias, doença, Deus cura. Você vai ver que os textos no original falam espírito imundo, espírito de enfermidade. Mas Deus reservou a si mesmo só uma capacidade de tirar pragas. E não existe nem nos dons dentro da igreja, que é no caso do Covid, que se implica numa peste. Então, olha que coisa interessante, Deus deu os dons à igreja, que talvez pela oração possa ter resposta. Para a oração nunca tem limite. Mas quando se trata numa questão de carisma, de dom aqui dentro, ou seja, um homem que é usado por Deus, Deus se reserva em guardar essa peste na palavra. Olha só que coisa. Eu estava discutindo com um monte de gente na rádio por causa disso. Eu falei, não vai adiantar, porque só Deus tira, só Deus dá vida, só Deus mata. E ainda questionaram, pastor, como se Jesus tivesse perdido o domínio. Eu vou voltar nesse texto. Em Apocalipse capítulo 1, a partir do 12, fala que Jesus tem a chave do quê? Boa, pastor, do quê? Da morte. Então, para morrer alguém, passa por quem? Por Jesus. O diabo não mata ninguém sem falar com ele. Ninguém. Eu falando esses dias, mais ainda eu falei, sabe o que falta? A nossa fé ser cristocêntrica. Nós nos voltarmos ao que eu estava falando. O evangelho verdadeiro tem poder de Deus. Quer ver ter poder? Louva Ele, adora Ele, prega a palavra como tem e deixa que o Espírito faz o restante. É interessante isso. A questão é que você, por não saber o que prega, você também não sabe selecionar o que escuta. Você não sabe verdadeiramente a origem daquilo. Por isso que eu tenho falado com todo mundo, volta aos originais. Volta aonde te se perdeste. Volta. Ele ainda fala, o primeiro o quê? Cadê o fogo na igreja? Cadê crente que ora, independente, está aqui dentro? Quando eu cheguei, o pastor falou comigo, agora uma campanha de oração. Eu falei, vixe, agora Deus faz, Deus vem, Deus move e Deus entrega. Fala, esse é o meu Deus do poder do evangelho. Agora deixa eu te explicar uma coisa nos originais. Isaías 61, atenta com esse texto comigo. Olha que coisa linda. O Espírito do Senhor Deus está sobre... Então, pera lá. Quem está sobre você? O Espírito de Deus. Não é qualquer coisa que está sobre você.
Nunca foi. Ah, se eu souber quem anda comigo, o que ele fala comigo, eu vou entender quais são as ações dele comigo. A questão é que eu quero ir e ele quer ficar. Às vezes eu vou, ele fica, ele vai e eu quero ficar. O que eu quero trabalhar aqui é uma unicidade com Deus e a sua palavra, que jamais foge do seu Santo Espírito. Eu ainda estava falando esses dias, o Evangelho é poder de Deus. Nova criatura é. Nova. Olha o texto. Esse Espírito está sobre mim. Aquele porquê ali é junta de resposta. Porque o Senhor me ungiu. Fala unção. Esses dias, pastor Walter, minta, esses dias não, tem alguns meses, me fizeram uma pergunta sobre a questão da unção de Deus. Um dia me traz aqui para falar sobre isso. Nós temos 4 palavras no original para unção. É tão interessante, porque tem um ato de ungir pessoas específicas, rei, sacerdote e profeta, que é o Melech, o Nabi, e ali você tem o Kohen, o sacerdote, e é um ato de ungir de Deus, que a igreja precisa resgatar isso, que faz parte da unção. Fala, o Espírito está em mim, então eu tenho que ter essa unção. Não adianta nada fazer nada sem unção. Você vai pregar? Pede unção. Você vai relacionar? Pede unção. Ou você acha que não é o Deus da proximidade e da intimidade? Por que Ele está sobre você? É porque aonde você for, Ele quer que você o leve. Você ainda é arca de Deus. Tem crente que a vida dele dá toda errada, porque ele quer fazer a coisa certa na hora errada. Igual usar, mete a mão na arca. Não é de qualquer jeito para tratar o Espírito Santo que está na sua vida. Não é. Então esse Espírito, fala lá em Isaías o seguinte, que a unção ela quebra o quê? O jugo. O que me atreve então é o seguinte, eu tenho todos os recursos que eu preciso, se eu tiver o Espírito, nada me falta. Lembra que em Gênesis, ele é aquele que passa em movimento e cria todas as coisas. Ele é aquele que em Provérbios fala que ele tem sabedoria no conselho de todas as coisas. Ele é aquele que, conforme Cristo, unge as pessoas para um serviço determinado na igreja. Nós não fazemos nada sem ele. A conversão é através dele, a proclamação vem da minha boca. Mas o convencimento do pecado é ele, porque ele ainda é uma pessoa. Ele sente, ele entristece, ele fala, ele geme. É o Espírito de Deus. Oh, eu gosto daquela mulher, a Catherine Kuhlman. Estava vendo as pregações dela. Um dia Deus me desafiou em 40 dias de jejum. Falou, você está precisando. Aí eu fui, Deus mandou uma prova. Acho que foi para me animar. Falei, meu Deus, meu pai com Covid, a segunda vez, quase morrendo. Deus faz um propósito de 40 dias. Cheguei todo dia na porta do meu pai, viajando na porta do meu pai. De repente, um dia, meu pai disse que sentia um calor no corpo, o negócio subiu em cima e embaixo. E Deus me perdoa aqui a expressão, começou a evacuar de uma maneira vivo. Por quê? Pela oração, tocamos nesse que está sobre nós. O Evangelho é poder de vida. Quer viver mais? Receba o poder. Lembra de Abraão? O Midrash conta uma história interessante. Quando tinha falado, acabado de fazer a reserva das alianças, ele chega, ele passa mal, chega e tonteia, olha o texto para você ver, a pressão dele sobe, ele cai no chão, de repente quando ele volta para casa, ele volta correndo, ele não observa que ele volta correndo, chega em casa, pega uma mulher deitada com um lençol até a cabeça, e conta Midrash a história que Abraão olhou para Sara, só que a hora que a mulher olhou para ele, ela deu um grito, falou, cadê meu marido, cadê você? Ela não reconheceu que era Abraão, e Abraão falou assim, cadê minha mulher? Porque essa não é Sara. Porque o Espírito tinha renovado a carne deles. Como é que você vai renovar a sua saúde e recuperar ela? Esses dias eu estava atendendo uma mulher que morreu literalmente no hospital de Covid. Deus falou assim, por que você se consagrou? Não é você, sou eu. Então quando eu te mandar, você faz. Vai e bate a mão nela. Quando eu bati a mão nela, o pulmão dela voltou a funcionar. Falei, o que está acontecendo? Falou, eu preciso levantar novos ungidos na terra. Irmão, isso é sério. Tem uns generais de Deus, tem uns livros. Eu estava discutindo com um pastor fora do Brasil nesse assunto. O general, por exemplo, que era da Ásia, põe um chu, foi embora. Homens tremendo. Tibi Joshua na África, foi embora. Estados Unidos, quem ela? Era Billy Graham, foi embora.
cadê aqueles que Deus quer levantar aqui pelo poder? Nada passa uma peneira dessa se Deus não tem um propósito. É justamente porque tem isso, porque isso ativa o propósito de Deus. Eu estava numa igreja, última parte que eu vou contar. Todo mundo no hospital, eu falei, gente, só tem uma arma. Falei, qual que é? Humilha, desce, humilha, desce, humilha. Aleluia. Vamos todo mundo descer, não tem fórmula. Eu gostava, quando ia na Assembleia de Deus há 20 anos atrás, passava o caboclo lá com a vida toda torta, já caiu com a língua lá atrás. Desculpa falar assim. Ceia era impressionante. O que está acontecendo conosco? Fala, eu preciso do verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro é que traz poder e mudança de vida. Estava discutindo com outro pastor esse dia, ele falou assim, o que você acha do evangelho pregado? Eu falei, assim como tem falso apóstolo, falso evangelho, um falso Jesus e falso anjo, e ainda falso Espírito Santo. Eu falei, aonde? 2 Coríntios, a partir do capítulo 4. Vai ler Bíblia que você vai ver que já existia. Não é novo essa novidade. Está cheio de coisa falsa por aí. Para de comer comida estragada. Para. Dá valor naqueles que você conhece. Você vê a mulher todo dia, os filhos todo dia, convive. Não é possível que você vai trocar o certo pelo duvidoso. Meu Deus, Mateus 5,17, pelos frutos se conhece o quê? A árvore. Para de ir pelo que fala. Olha os frutos, irmão. Poxa, haja maturidade hoje na igreja. Olha lá Isaías. Isaías fala, o Espírito está sobre você, unção que quebra julgo, é a unção ensina, é a unção que te converte, ela que põe você em movimento, é ela que te dá vida, ela que te dá unção, é o Espírito que opera em vós, através de vós, por meio de vós. O Senhor. Eu falei, Deus, eu estou tão cansado, viajei tanto esses dias, e o Senhor falou assim, ora que passa. Fui fazer hoje 2 estudos de Abacuque e de Ageu, eu estava falando com um pastor. Olha, uma coisa eu sei, o reino é conquistado por quê? Por esforço. Esforça que Deus te dá mais. Isso é interessante. Você tem um talento, está pedindo hoje, não usa nem esse. Para que você quer mais? Não quer. Isso é uma realidade. E isso é perigoso, o texto fala. Você pode ser julgado por Deus por causa disso, severamente. Pura preguiça, né, pastor? Para quê? Há uma finalidade, é falta de conhecermos o objetivo do Evangelho. Pura. Olha lá Isaías 61. O Senhor me ungiu para pregar o quê? Boas? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que é boas novas? Vamos lá. O Evangelho. Bingo. O que é o Evangelho? A senha para ir para o céu. Um dia eu perguntando ao meu professor, Russell Shedd, o que era evangelho, ele falou assim, olha que resposta linda dele, não é a minha não, essa não é a minha não, que eu não sou dessa época, esse período, é muito bonito e clássico, jumentado. Ele falava que em Roma, quando os romanos entravam, havia o arco de Roma, já ouviu falar? Por isso que fala que são mais do que vitoriosos, mas a chegada deles era um sem perna, um carregando o outro, um sem o olho, e o general na frente, morto, geralmente carregado. Porque general naquela época, ele não ficava bonito, sentado, igual você vê no filme, ele ia na frente, como exemplo para os outros. É igual o comandante do barco, é o último a deixar. Enquanto o homem estiver aqui na frente, não deixar, você ainda tem alguém que defende a bandeira do Evangelho. Falar é muito fácil, eu quero ver matar no peito, matar, assumir e trazer, para ver se resolve. E sim carregar a cruz. Essas boas novas, elas vão desde a cabeça da serpente que pisou em Gênesis e vai acompanhando dentro da palavra até no momento que a Nova Jerusalém desce. Tudo é uma boa nova que é chamado Beruhot, na palavra do Senhor. Tudo o que traz novidade, mudança, transformação, poder, eloquência, capacidade, o que era não é impossível ao homem, é impossível em Deus, é uma gotinha do Evangelho do Senhor. Tudo aquilo que te motiva, que te faz levar para o alto, olhar para o seu consumador do fé. Qualquer coisa que vem, que fala que é das luzes, nela não é diabólica, conhecimento do homem. Tudo o que tem, que exalta Cristo, cristotexto, qualquer movimento, qualquer dom, que leva para operar do Evangelho para a salvação, isso é boa nova de Deus. É isso que nós nos preocupamos. Deus tocando meu coração aqui. Alguém sabe o que é um arauto?
Antigamente os reis que iam ter guerras, e aqueles mensageiros. Olha a importância. Se um mensageiro desse resolve mentir em nome do outro rei, tinha uma guerra. Você é a mesma coisa. Se você mente, a guerra acontece por sua causa. Se você omite uma palavra, por isso que Jesus diz que cada palavra nossa, daremos conta dela no último dia. Cada uma delas é muito preocupante. Olha, eu vou continuar Isaías 61, vou ficar no texto agora. Me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Aqui eu apanhei, deixa eu ver, 15 anos para aprender isso. Não se joga pérola aos porcos. Você não está vendo Jesus lá na porta, pedindo misericórdia para todo mundo entrar aqui dentro. Entenda o que eu quero dizer. Lembra de um carnaval, quando resolveram humilhar Jesus, o diabo, lembram? Lembram disso? Lá na coisa? Pergunta quem está humilhando ele agora. Estava recebendo notícias das igrejas da Espanha, de outros lugares, pessoas prepotentes que não precisavam do evangelho, começaram a louvar o Senhor da área da sua casa, e pelo menos aceitar o seu louvor, porque antes, até você falar, era implicação com o seu nome. É um horror, você tem que ficar aguentando 22 homens correndo atrás de uma bola, gritando, mas a gente não podia pregar o evangelho. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Deus muda os tempos, as estações. Não quer? Deus leva. Não gosta? Deus faz mesmo assim, porque Deus ainda é Deus e não deve satisfação para ninguém. Crentaiada igual eu tem que entender que Ele é Salvador, mas é o quê? Senhor das nossas vidas. Senhor. Fala comigo assim, o Evangelho é para quem precisa, não é para quem quer. Porque quem reconhece que precisa, sabe que quer. Tenta pregar para alguém que ele não precisa de Deus. Porque dos pobres é o reino de Deus. Lembra essa oração? A pobreza ali no original. O grego é tão interessante, não é minha área o grego, mas o hebraico. Mas dando uma olhadinha, como a gente conhece de maneira técnica, ali dá a ideia de que são os quê? Os miseráveis financeiramente. Porque pobre tem uma característica, ele sabe que ele precisa do outro. Você vai em festa rica, você mal nem come, tudo é pequenininho, toda aquela coisa apertada. Eu lembro a época que eu fui comer num castelo, eu saí de lá com fome, na Alemanha. Eu falei, que miséria é essa? Eu sou goiano, rapaz. Cadê a panelada com arroz com piqui? Que saudade da minha terra, miserável, Senhor dos Exércitos. Falei, que negócio é esse aqui? Essa saladinha com esse negócio, um monte de prato dentro do outro, colher, e eu passando vergonha. Eu falei, nossa, meu Deus, na minha terra tem um garfo e uma faca, você escolhe um dos dois. E aqui tem isso tudo. A irmã, acabou que eu fiquei olhando os outros para me aprender a comer. Essa é a verdade. Mas o que acontece? Hoje, faz parte do espírito da mentira que está propagada, que já está na palavra, sai e seja mentira na boca dos profetas. A igreja, a pessoa que tu está bem, tem algo errado com a vida dessa pessoa, não é com a sua, não. Por A mais B, quem lê a Bíblia, sabe que Deus sempre vai corrigir os seus filhos. Faz parte dos níveis de correção de Deus, porque Deus te ama. Quem está entendendo isso aqui? É porque é uma questão de prioridade. Eu tenho que olhar de lá para cá, eu quero estar lá no céu, quero estar lá, minha prioridade é lá. Se eu trabalho é para a glória dEle, se eu faço alguma coisa pela vontade dEle, se eu tenho ou não tenho, é para me adorar do mesmo jeito ao seu nome, e que tudo, em todas as coisas, porque tudo coopera para ele, e é isso que o texto diz, e glória a Deus. É isso. Antes vos importa escolheste para ser rico de fé, porque nem prata e nem ouro, lembram disso? Mas antes guardai a vossa fé. Tem gente barganhando o que não deve. Coroa não se brinca, se guarda. Fala comigo, Deus salva. Amém. Fala, Deus cura. Quebrantados de coração. Eu nunca vi alguém ser curado na igreja, pelo menos pelo Espírito, não. Pelo capeta lá na Mandiná, Dadá, sei lá quem não é, que arranca um capeta, joga no outro, tem a troca de demônio, só lá cura soberbo. Aqui não, é joelho, é jejum, é respeito aos mais velhos, é honra pai e mãe,
É esses que são aquebrantados contra essa natureza demoníaca. É esses que Deus cura. Ah, quem sabe, arruma alguma coisa conforme a palavra da tua vida, que a tua cura vem. É uma questão de posicionamento. Desculpe, irmãos, mas é melhor a ferida de quem ama do que o beijo de quem te engana, fala Provérbios. Ainda é melhor. Fala comigo, Jesus salva, Jesus cura, quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos. Aqui entra uma área que está falha, e é nossa responsabilidade nos cultos da igreja. Escute isso que eu vou te falar. Eu tenho pregado na Baixada Santista em São Paulo, Santos e ao redor. Nós ganhamos várias pessoas, e por incrível que pareça, não é mágica, é fé. Às vezes a pessoa não precisa de um milagre, ela precisa de um processo dentro da igreja. Qual é o processo? Senta aqui, fala a sua vida para mim, vou te julgar conforme a palavra, não é eu não, conforme ela. O que Jesus manda eu vou fazer, o que Ele não manda é não, porque é sim, sim, não, não. E eu observei em Santos, escute isso, que a maioria das pessoas que iam na igreja não tinham sido libertas daquilo que era maligno na profundidade do pecado, dos pecados, das maldições herdadas e adquiridas. Aí você fala, nossa, como assim maldição? Não que os outros pregam aí, eu falo que é aquilo que a Bíblia chama de pecado, que tem consequência em cima disso e que ela dá o nome. Para você ter ideia, eu estudando o hebraico, eu tive que olhar o grego, existe 12 palavras para pecado no hebraico. Se tem 12, significa que o resultado e a mediana, eles variam 12 vezes. E dentro do limite de interpretação, nós temos 4. Então, 4 vezes 12 dá quanto? 48 tipos de subentendimento de situações ligadas sobre o pecado. Desde os pecados invisíveis a mais outro. Vou te dar um exemplo. A moça, a avó dela, foi feiticeira lá e fez trabalho, foi para a igreja. E ela converteu, o Espírito Santo é na vida dela. Porque quando ela converte, o Espírito gruda no Espírito. Mas a alma tem que se inclinar ao Espírito, que o Espírito do homem se inclina ao Espírito de Deus. E é interessante, nós oramos, jejuando, buscando conforme o poder da palavra pelo Evangelho, todos manifestaram. Todos. Aí Deus, eu fui orar, Deus falou comigo assim, eis que o meu Espírito percuta as profundidades. Eu sou o Deus do profundo, do oculto e do escondido. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí Deus começou a me iluminar muitos textos. Eu falei, mas não é possível, o que está acontecendo? E aí começou a acontecer milagre e coisas no meu ministério que eu não esperava, porque eu nunca pedi isso. Eu sempre fui para a área do ensino, e eu sei que o negócio espalhou e foi juntando, e a escola, o negócio começou a acontecer. Eu comecei a ver curas e situações que eu falei assim, gente, é tão simples, é só trazer de volta o Evangelho dentro da igreja. Olha ele aqui, Paulo, em Atos capítulo 16, aquela mulher adivinhadora com Pitom, aquele demônio ali existe. Ele virou, observa o texto, é tão interessante isso. O texto fala assim, ó, fiel à Bíblia. Olha, o Deus que você serve, Ele salva. Paulo andou mais um pouco, voltou. Falou assim, essa revelação é do diabo. Cai. Seja agora punido. O texto fala assim, como se fosse castigado. Agora, ela vai ficar cega. Por que ela fica? Para simbolizar a cegueira dela espiritual mesmo. Então, esse negócio de só salvação tem algo errado. E Deus começou a me trazer uma revelação na palavra. Fala, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e fala, enche com o Espírito Santo. Isso é o Evangelho. O colega aqui me perguntou uma coisa, como é que em relação à salvação? Bom, eu aprendi nos originais, nos códigos, não li todos não, pelo menos 2 eu conheço, são 5, 2 eu conheço, na minha especialidade. Nos 2 que eu vi, e através do Dr. Russell Shedd, nunca foi salvo, nem coisa, é salvando. Lá fala desse jeito. Então nós estamos num processo na nossa vida. Fala comigo, santificação é crescimento. Graduado. E aí que está o lindo. Por isso que tem que relacionar com Ele, o Santo Espírito. É esse depender. Fala comigo, eu bebo do Espírito. Fale como da palavra, que é sólido. É assim que tem que ser.
E aí o Senhor me revelou, falou assim, Paulo já passava esse problema com o Evangelho. Não era só salvação. Temos que ser curados aqui dentro. Temos que ser libertos aqui dentro. Isso é o Evangelho. Eu discutindo com alguns pastores, no bom sentido, que eu preguei na rádio, sempre vem aqueles que querem conversar comigo, eu acho bom. Mas você já percebe quando a pessoa não quer conversar. Ela quer impor, ela não quer expor. Eu falo, irmão, você me desculpa, eu não sou crente carnal, que é sarx, oix. Acho que eu já estou velhinho, não, eu estou adolescente. Eu tenho o quê? Desde os 8 anos na igreja, graças a Deus, fui ovelhinha de Jesus, lá na sala, fui embaixador do reino. E eu venho de uma família de pessoas de Deus. Deixa eu te falar um negócio aqui. Ele falou o quê? A mesma coisa que eu perguntei para ele, eu vou perguntar para vocês. Quem já viu, nós aqui da igreja, tiramos demônio de ímpio? Sim ou não? Não, geralmente não. Porque ele não faz parte da igreja. Geralmente, então, já que a gente não tira de quem é ímpio, a gente tira de quem está aqui dentro? Sim ou não? Às vezes sim. Mas tem pastor que fala assim, não, na minha igreja não tem demônio, não tem problema. Então eu falei, acho que não tem. Eu falei, irmão, então pera lá, pensa comigo, vamos usar a lógica. Se não tira dos ímpios, não tira dos crentes, cadê os demônios então? E é interessante que você vê Jesus em todo o tempo, no meio do próprio povo, né? O Evangelho é poder de Deus o quê? Pregar o Evangelho. Jesus, você lê lá, Lucas 11, 20, pelo dedo de Deus, né? Pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Mateus capítulo 12, 28, quando não é pelo dedo de Deus, é pelo Espírito de Deus. Ele fala, pregar o Evangelho, curar as pessoas, expulsar os demônios. Sempre nessa tríplice de fé, libertando. Ainda tem Marcos capítulo 16, que fala aí de pregar o Evangelho para todo mundo, né? No meu nome, né? Que crerão. Agora piorou. Porque no nome do Espírito de Deus e pelo dedo de Deus, é o quê? Curar os enfermos e expulsar os demônios. Pelo nome de Jesus é mais grave ainda, porque acrescenta curas milagrosas no nome dele. Ah, então peraí, se o cara já achou que Deus era pouco no Espírito, você tem que ver então quem é Jesus. Está vendo porque não conhece o Evangelho? Está vendo? Estamos aí, com um ticket na mão, tudo gratuito, e não vivendo e experimentando nada. Nada. Por isso, falta a moderação, a ousadia na igreja. Só podemos ser ousados no Espírito. Amém? Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo? O profeta Isaías, o profeta messiânico, soltou esse texto, ele falou algo muito interessante, olha só, e eu vou voltar num capítulo para fechar esse ponto. A curar quebrantados, a proclamar libertação a cativos e a pôr liberdade aos gemados. Aqui tem 2 situações da libertação. Quando eu repito um pecado, João fala assim no capítulo, 1 João capítulo 2, fala assim, que aquele que pratica o pecado é do diabo. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, quem peca aqui? Levanta a mão. Vou levantar as 2, porque eu vou levantar o pé também, tá, pastor? Não repara não que a coisa está feia. Maldito o homem miserável que eu sou, né? Graças a Deus, olho para Cristo Jesus em mim, que Ele é o meu consumador. Por isso, em Cristo, todas as coisas, por meio de Cristo, através de Cristo e em Cristo. Amém. Então, mas olha o texto do Evangelho de João. O povo só prega Paulo, mas não vai em João. Esquece esse detalhe. Que ele fala assim, que todo aquele que peca é do de... Mas lá no 1, do 1 até 8, ele ainda fala assim, confessai os vossos pecados para serem o quê? Perdoados. Aí ele fala no versículo seguinte, que aquele que não tem pecado, diz que mente. Então ele te obriga a assumir que você tem pecado, para pelo menos você confessar e ser perdoado. Mas no 2 ele fala, então já que você já assumiu que tem, eu quero te falar que você é do diabo. Só que no 3 ele rebenta, fala, vós filhinhos, sois fortes, já venceste o quê? É porque, como é que você vence uma coisa que você não enfrenta? Você tem que enfrentar o diabo que está na sua frente, e o diabo que está em vós, com o espírito que está dentro de você. Olha a revelação do texto. E eu falei, meu Deus do céu, o diabo não está lá fora, o diabo está aqui dentro. Não entenda errado. Você vai ler todo escritor de C.R. Lewis, até a frente, eu estou com do Leonard Ravenhill ali, Cartas do Diabo Velho é o Diabo Novo. Não tira ele da igreja não, não, deixa eu te dar. Não, tira de lá, porque lá ele vai ferir os outros, lá ele vai machucar os outros, deixa ele ser orgulhoso lá dentro, deixa ele ser fofoqueiro, deixa a irmã arrumar um caixão para ela e outro para a irmã, com a língua dela, deixa tudo lá dentro.
Não é crente mais, é Adão e Eva, tem Ivo agora. Só o sangue de Jesus. Tudo, deixa aqui dentro. Quem está entendendo essa palavra aqui? Então o que vai fazer a diferença? O Espírito que está em vós. É dele que vem seu poder, ele que vem seu sustento. É ele que você pode orar e falar assim: Deus, eu vou ficar aqui até o momento que for, eu vou me humilhar, que eu diminua e o Senhor cresça, menos de mim, mais de ti. Peguei uns irmãos aí, eu não sou desse de aventurar em espiritualismo não, mas eu senti no meu coração de fazer uma coisa organizada, retirar com os irmãos, que a gente precisa ter paz para orar. Parece que você vai orar, começa telefone, começa um negócio, parece com uma tribulação, aparece até dinheiro, até Pix, pastor, agora aparece, para tirar você de orar. É um negócio interessante, o diabo mudou a tática agora. Falei, eu vou sair para orar com os irmãos, uns 3 dias está bom. Falei, vamos orar, pegamos uma chácara, os irmãos, glória a Deus. Quando voltou, já tinha resolvido tudo com a oração. Está vendo? Ah, se orássemos mais. Quer ver, te dar um exemplo? Jonas ficou quantos dias na barriga lá do grande peixe? Aí o texto fala assim, só no 3º dia ele orou. E se ele tivesse orado antes? Tinha resolvido. Você vai olhar, tem mais de 21 palavras no grego para o tipo de oração, intercessão, clamor, pedido e sentença sobre no original. Falta a oração na igreja. Oh, Senhor. Menos de nós. Fala a unção de Deus. É muito poderosa. Deus não me poupou nada. Eu tenho tudo e toda a suficiência nele. Olha o texto. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus enche com o Espírito Santo. Depois temos que ser cheio. Aquilo que sai de nós, cresce em Deus, em nós, nas nossas vidas. Ele fala assim, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Como isso aqui é hoje o pregador falar? Quem tem Jesus aqui, levanta a mão. Salvo. Quem não tem Jesus, não precisa ter vergonha não, mas a verdade é essa, você vai para o inferno. É isso que é o dia do Senhor, não tem conversa, essa é a mensagem apostólica. Ele veio, você pecou, você está afastado dele, certo? O salário do pecado é a morte, aquilo lá tudo bonitinho que você aprende na escola. Quem não tem, confessa ele através da graça de Deus, que a graça, ó, cuidado com a hipergraça, tá? A verdadeira graça de Deus fala que fazia muito mais do que os outros. Ela te ajuda a obedecer, não é desculpa para falta de vergonha na igreja. Ela é para ti, é tipo uma energia, ali a ideia é um dinâmitos. Assim como o Espírito te ajuda em línguas, tudo isso, é aquele dinâmitos, aquela força igual dinamite para explodir e obedecer a palavra de Deus, que é o poder que opera em vós. Por isso que Paulo fala que nem olhos viram nem ouvido, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, é em nós com este Espírito poderoso. E é tudo aquilo que Deus tem para você. Aí ele fala desse dia, fala consolar todos que choram. Isso aqui é maravilhoso. Veja como o evangelho está perto de quem é quebrantado. O que é quebrantado? Lembra Davi? Deus não pode suportar um coração quebrantado? Fala comigo, coração quebrantado é um coração rendido. Rendido a Deus. Ou quão é importante, 22 anos que eu estou na obra missionária, pastoral. Nesses 8 anos, eu agradeço a Deus de não faltar lágrima nos meus olhos. Oh, aleluia, Jesus. Tudo eu devo à minha vozinha. Que é nela, nas orações dela. Nunca deixe as lágrimas acabar na sua vida. Nunca. Quando você chorar, saiba que você está no caminho certo. Você está mais do que você imagina. Mais do que você imagina. Aleluia. Espírito de Deus. Eu recolhi muitos nesses dias e deste lugar, mas eu, Senhor, estou findando. Pessoas saíram daqui, pessoas importantes, levei servos meus,
Mas vos digo, irmão, escuta isso que eu não sou de fazer isso. Eu, Senhor, fechei muitas portas e muitos se foram. E dentro deste lugar, toda a vergonha que aconteceu, eu, Senhor, limpei este altar. Estou falando borracha? Rebacabassubi querebachuribicaba. Eu, Senhor, trouxe ele nessa noite, que nem aqui estava, para falar, porque todos que ficaram aqui, o Senhor é fiel e muitos tentou te levar daqui. Muitos. Com conversa para tirar daqui. Ao ponto de quase achar que essas portas, o Senhor dizer que não estava aqui. O Senhor manda dizer aqui que a minha glória está aqui dentro. Quem traz a glória aqui é você. É você quebrantado com essa situação. As coisas financeiramente vão melhorar. E eu vi algo aqui que eu não queria ver. Alguém importante dessa igreja que saiu vai voltar para cá. Eu vi uma aliança, muita coisa política saiu daqui de dentro e não tem mais. E o Senhor manda te dizer, o meu espírito está construindo coisas novas. E se lembrai da minha palavra, eu não misturo odre velho com odres novos, e nem vestes antigas com vestes novas. Eu faço coisas novas. Levanta os olhos e vê que sai a luz. Eu, Senhor, levanta os olhos e vê. Irmãos, vocês vão experimentar mover de Deus, louvor se solta, rasga a boca no céu. Não precisa ter vergonha de ninguém não. Quem morreu por você foi Jesus. Você precisa ter vergonha de falar a língua. Você é pentecostal, bate no peito e fala, eu sou pentecostal. Eu amo a palavra, mas eu quero dar glória a Deus. Tem vergonha disso não? Vergonha é viver lá fora, uma vida de ilusão e falsa, cheia de máscara, achando que está tudo certo. Deixa Deus te usar. É agora que precisa de homens e mulheres de Deus. É agora. Agora é a hora. Acabei de te falar que o evangelho vai atrás dos aquebrantados. Achou aquebrantado? O poder está contigo por causa do evangelho. Está cheio de dom da igreja que vai ser despertado. Esse tanto de gente que teve resultado em Deus, são sementes que morreram, porque Deus mata, é chamado anastasis. Deus mata alguma coisa, prejudica, poda, corta, tira, pisa. Deixa eu te mostrar uma coisa, Jeremias capítulo 1, versículo 10. O evangelho vem com coisas, deixa eu passar isso aqui rapidamente. Não entrar nisso aqui não, Deus tocou meu coração. Jeremias capítulo 1. É tão importante esse livro, porque ele é como se fosse um pêndulo de tudo aquilo que vai acontecer sobre os castigos, sobre a correção de Deus. Ele tem os 7 níveis da correção de Deus. É tão interessante isso, que olha a partir do 10, olha que coisa tremenda a palavra do Senhor. Ora, que hoje constitui sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, o quê? Então vamos lá comigo, fala, arrancar, fala, derrubar, destruir, arruinar, e depois só edificar o que plantou. Aqui, em uma igreja verdadeira, que Jesus anda no meio dela, que prega o evangelho, que tem a mensagem profética na boca, passou pelo processo disso aí. Deus ainda mata, Deus ainda tira a vida. Nunca vi uma época em que o senhorio de Deus tem sido reafirmado. Os professores de escatologia, eu estava vendo esses dias a atualização do pessoal de escatologia através não de história, de uma outra área. Só para você ter uma ideia, a pandemia foi a primeira vez que nós temos noção, por causa da área de comunicação, que atingiu todo o canto do mundo. Nunca, nem na gripe espanhola, seja no que for, nunca foi global. Essa foi a primeira vez. Segundo indício, Israel nunca ficou abandonada pelos Estados Unidos. Outro indício. Terceiro, meu Deus, aquela lista assim,
vasos para honra e desonra, em 2 Timóteo capítulo 2, segura aí, no 22, que fala, amantes de si mesmo, contra os pais, arrogantes, mentirosos, que fala ali, esse aumento da iniquidade, que são os ímpios dentro da igreja, que o texto está falando, significa que a volta de Jesus está rápida. Traição, calúnia, tomar a igreja, engano, tomar pessoas, mentir aqui dentro, machucar o coração das pessoas. Tudo isso ele viu. Porque é assim que se descobre o falso do verdadeiro. Daquele que adora e quem não adora. Ele dá chuva sobre os bons e os ruins, mas quem é filho e quem é criatura, ele sabe. Ele sabe. Sinto o Espírito chorar aqui dentro. Quebrantado de tanta dor, de traição, de engano. Irmão, isso aqui é muito sério essa noite. Eu vou te combinar, depois que eu entregar a palavra, você vai ajoelhar junto comigo aqui dentro. Nós vamos terminar do jeito que deveria começar, é de joelho. Me perdoa, só me dá hoje, pastor, essa condição, em nome de Jesus, nós orarmos 5 minutos, eu vou entregar só isso aqui. O verdadeiro evangelho, ele não constrói no primeiro, ele não te levanta, ele não te dá o melhor igual você acha, ele vai mudar você. Tudo que ele tem para tirar, podar, cortar, melhorar, ele vai fazer em você. Arrancar, pegar, destruir, fazer. Por quê? Porque ele é o Deus pelo Espírito que pode criar tudo novo. É isso que ele está fazendo. Ele não está melhorando o seu emprego, ele está melhorando você e o emprego. Suas portas vão abrir, é questão de pouco tempo, os meses. Você perdeu umas 2 boas, né? Foi isso ou não foi? Gente, eu estou vendo um monte de coisa, que está até difícil falar. Eu estou olhando para os irmãos, estou vendo um monte de coisa. Olha, é Deus querendo falar com você, porque pegar um batista igual eu, que fui tradicional, para começar a entregar recado, você pode saber que é Deus. Unção é um negócio estranho. Você vê uma vaca pastando, não é não, mas se você vê uma vaca em cima do fio, é unção. Entende? É Deus querendo falar contigo. Então isso é o evangelho. Quando ele chega com poder, Deus é justo, ele arranca tudo que de ti não é dele, para colocar tudo que ele tem para você. Por isso é bom estar no centro da vontade de Deus. Caiu na mão de Deus, mas não cai dos homens. Que Deus me corrige, do que deixar eu sem correção, sem crescimento. Amém? Estão entendendo? Sem ser Isaías para fechar, Lucas capítulo 4, por favor. Esse livro é um livro interessante, ele não tem nenhum charagabe, ele foi um historiador que foi levantando fatos, um atrás do outro, tudo por uma área racional, é um negócio muito interessante. E nada melhor do que esse livro para falar uma coisa aqui. Capítulo 4, versículo 16, olha comigo, vamos ler o texto. Ido para Nazaré, onde foi que? Criado, as pessoas estavam acostumadas com ele, tinham uma visão dele, que não era do Cristo levantado com aquela unção. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para quê? Ler. Então a sinagoga, para ter, tem que ter 10 pessoas, e elas vão ver o rodo da Torá ou de outra coisa. Aqui no caso é dos quetubins, porque caiu no período do... Agora a gente está em Shemitah, caiu no período aqui do jubileu, de júbilo, em que Deus tem que vir com as suas promessas, várias as bênçãos derramadas sobre. E naquele momento, toda a bênção estava ali, que era Cristo Jesus, naquela hora. E ele pega o livro do profeta o quê? Isaías. Isso é tão interessante, que eu posso imaginar as pessoas olhando a cara de Jesus, pegando o livro de Isaías, aquele tamanho de rolo, poder trazer paz, abre aquilo ali, e olha na cara de cada um num dia de sábado, e achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor Deus está sobre... Pelo que me ungiu para evangelizar o quê? Pobres. Aqui é o que eu te falando, pobres materialmente, e depois, consequentemente, a pobreza espiritual. O texto, o grego aceita os dois. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e a restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade o quê? Os oprimidos. Então, onde é que tem que sair a opressão,
a algema. Onde é que tem que sair as enfermidades? Através de um evangelho completo pregado dentro da igreja. Não aceite menos do que isso, que não é evangelho. Eu arrisco até dizer que é maligno isso. É maligno nós não termos isso na igreja. Eu tenho certeza que o Senhor equipou, os dons estão aqui dentro. Tem que haver oportunidade para que isso venha. Nós somos ricos. E olha só o detalhe do texto. A pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo, fechou o livro, devolveu o assistente, sentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. A escritura que acabais de ouvir, se maravilharam. Não é esse o filho de Jessé, papapá, papapá. É aqui que entra. Escute o que eu vou te falar. O Evangelho e o Espírito que está sobre você, se você entender o que Deus já te deu, há uma promessa. Você tem amigo de Deus, Abraão, certo? Você tem o homem mais aquebrantado da Bíblia, Davi. Escute. Você tem apóstolos, profetas, tudo. Mas tem um nível que eu acredito que é maior, que são os filhos de Deus. O texto fala assim, que a natureza te aguarda. Pastor, eu fiz uma loucura esses dias, jejuando, eu falei, vou cair nessa. Eu vou testar. Cheguei no lugar, estava quente demais. Ajoelhei e fui orar umas 2 horas antes de pregar, que era um culto de milagres, essa coisa toda, uma responsabilidade muito grande. Falei, Deus, o texto está falando, faz um favor para mim, manda chuva. Caiu uma chuva. Cheguei no púlpito, sabe aquelas irmãs do coquinho? Ama aquelas irmãs do coquinho, irmão. Quando já vem assim, glória, eu já fico já animado. Botou a mão em mim e falou assim, você não me pediu, eu te ouvi. Deixa eu te falar uma coisa, profeta não faz isso, apóstolo não faz isso, pastor não faz isso. Eu estou falando de identidade, não é serviço ministerial. Filho faz isso com o pai. Tem certos pedidos que ele só vai te ouvir se você comportar como filho. A gente tem que parar com esse negócio de ser meio platônico, meio seco com algo. Quem está entendendo essa palavra aqui hoje à noite? A natureza te aguarda. Milagres te aguardam. Dinheiro te aguarda. Tudo o que vocês precisam e têm está aqui com o Espírito que está aí em você. Eu tenho certeza que eu vou te falar isso, que não é mensagem positiva. Não é isso. Não é. A verdadeira mensagem positiva são os mandamentos positivos e os negativos na Escritura. Até isso é determinado na Quetuva. Mas é você não se despertar e olhar no espelho e saber quem é você. Você acha que se fosse qualquer um ia ter esse tanto de prova, tanto de correção, tanto de poda de Deus, se não tem um propósito? Eu nunca vi, desde o arquiteto até o produtor, até o agricultor, Deus nas suas parábolas não mostrar o porquê, conforme a sua ação, a reação que Ele espera dos seus filhos. Loucura, não é, irmãos? Amém? Quem está entendendo isso aqui? Fala glória a Deus. Então, vai atrás da unção que você precisa. Se é pregar, busca aquela unção. Se é da área de finanças, é verdade, busque unção para aquilo. Último testemunho, eu estava pregando, a irmã Clarissa doou um tratamento para mim, mais de não sei quantos mil reais. Eu cheguei no Guarujá, me deu uma infecção, pastor, de cima e embaixo, orando para Deus me sarar. Deus falou, não, você vai passar pela mão dela. Do nada a irmã veio e me ofertou. Aí dentro da clínica, eu pregando o evangelho, ela virou um culto. Olha os propósitos de Deus. Está vendo? Útil, agradável. A irmã Clarice deve estar até me assistindo. Eu lembro que, escute isso, que isso é na área de finanças. Eu pregando para vários empresários. De todos, só um escutou o que eu falei. Eu falei, dá do dinheiro bruto. Ele falou, você é louco. Eu falei, louco não. É sobre a tua palavra que eu lanço a rede. Ou você crê, irmão, ou você não crê. Ou você não conhece Deus, ou você não conhece. Não tem meio termo. Meio termo é do diabo, irmão.
O texto fala que os homens entendem as coisas do diabo. Não existe isso. Fé é mais do que certeza, é segurança a palavra. É seguro. Se fosse, isso não tinha no mundo inteiro e não funcionava nesses séculos dos séculos. Isso aqui. A irmã Clarice, interessante, dizimou do bruto. Passou nem 10 dias. Ela ganhou num sorteio máquinas de mais de 50 mil reais. E só foi enchendo lá. Eu fiquei pensando, nossa, como Deus honra a fé das pessoas. Levanta a mão para cá, fala assim, eu vou dizimar. Fala, eu vou ofertar também. Fala, irmão, isso é sério. Ninguém me pediu nada aqui não, é Deus que está me tocando. É Deus. Porque isso é muito sério. Tem um demônio lá em Isaías capítulo 57, que Deus estava me revelando as potestades. Quando você estudar no grego, Efésios, você vai ficar assustado o que é a igreja e a guerra que tem. Não estou falando dessas coisas baratas que os outros falam por aí, não. Estou te falando Bíblia, sério. Igual o pastor falou, é um perigo. Malaquias fala, me roubais no dízimos e ofertas. Quem dizima está em pecado. Quem oferta só está em pecado, é dizimar e ofertar, não pode, ali é a palavra corban, fazer sacrifício, colocar ao lado e presentear aquele que deve ser, não faz isso, porque esse altar aqui está sendo construído para uma glória tão grande de Deus. Se você estivesse aqui em cima comigo, eu estou botando o pé aqui, está pegando fogo embaixo de mim aqui, eu vejo como Deus trabalhou tremendo aqui, então não perde o melhor, faça. Última coisa para nós orarmos, 5 minutos, tá, pastor? Para nós orarmos, eu vou entregar. Fala comigo, bate-col. Na palavra de dízimo, só tem 2 lugares que existe um bate-col. Bate-col é uma palavra profética, que ela foi dada principalmente sobre Elias e Moisés, em que quando ele desafiou os profetas, é uma palavra acima de outra. É como se fosse assim, uma lei municipal, quando o crente tem esse bate-col na boca, se torna uma lei federal. E Deus derrama sobre a vida de Elias, de Elijah, derrama sobre a vida dele, coloca um bate-col justamente nessa área. E ali ele revela o devorar. Eu já vi explicação teológica de todo jeito. Já vi tradicional, pentecostal, eu prefiro ficar com as duas ao mesmo tempo. Que é o gafanhoto literalmente, mas de trás disso a gente sabe que tem demônios na alegoria. É igual matar, roubar e destruir. O texto não fala que é o diabo, fala que são os líderes religiosos no texto. Que veio contra vós. Mas o que? A gente sabe que por detrás tem Satanás. Olha que coisa interessante. Até você não fazer, não vem a resposta. É você que ativa o bate-col. É algo tão interessante que essa irmã foi e colocou. Quando ela colocou, eu senti um negócio assim, pavoroso. Abriu as portas, fluiu tudo, é um negócio extraordinário. Aí eu falei para ela assim, o que aconteceu? Ela, não, eu tenho fé. Tenho fé. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos, nunca ore por ninguém, nem faça nada por ninguém que é orgulhoso. Segundo, que não é quebrantado. E terceiro, pessoas que não têm fé. Paulo fala que é pecado. O problema não é nem o que está em nós, o Espírito. O problema é o Espírito com o coração deles. Quer ver eu te falar o texto? Jesus falou assim, pouco milagres fez nesse lugar. Por quê? Não encontrou fé no coração deles. Fé é uma questão de que você ouve. É uma condição de tempo, daquilo que você empresta seu coração para ouvir. O que você empresta para meditar. É a sua escolha que prefere ficar olhando o lado ruim da situação do que pegar isso como um trampolim e subir em Deus. É mais do que isso, é uma renovação da sua mente que você não aceita. Então, a maioria dos problemas que temos, Deus até traz, o diabo até vem, mas você e eu aumentamos ele. Essa é a realidade. Amém? Por isso que Daniel, quando orou, falou assim, nós, eu e meus pais, nós aqui pecamos e que erramos contra o Senhor. Você quer ver Deus mudar a sua vida? Fia a cara no chão, boca lá no pó, derrama mesmo, e fala assim, Deus, fui eu que errei. Nós erramos, você vai ver se não começa a dar trovoada, um querubim começa a vestir, levantar, o que é isso? É as armaduras do céu, está abrindo o guarda-roupa tudo, tem alguém lá embaixo que entendeu, alguém entendeu, olha lá, aí vê lá em Apocalipse 3 a oração incensário dos anjos. Deixa eu te contar como é que funciona, o anjo que está aqui sobe, o anjo que está acima, são 9 tipos de classificações, viu? Sobe, toca no outro maior, do outro para lá de Jerusalém, de lá tem um lugar que tem de Jerusalém, que sobe para o terceiro céu.
Ninguém nunca entendeu isso, porque nunca quis estudar conforme a linhagem correta dos Merrilim, que são os anjos. E aí ele olha lá embaixo e fala assim, Deus, tem jeito não, cabra está lá, o que é? Piorou, está orando com gemidos inexprimíveis, é o Espírito, eu tenho que ir. Pronto, acabou. Desce e vai resolver sua causa. Não tem porta que não fica, não tem filho do capeta que fica na frente, não tem língua que cai, não tem maldição que fica. Esse é seu Deus. O Senhor fala, levanta a cabeça, olha para mim. Glória a Deus. Eu quero agradecer. Vamos só finalizar humilhando para Deus, vamos? Não é show não, é humilhando. Acha um lugarzinho, joelho aí. Vou passar para o pastor. Eu vou entregar a mensagem do mesmo jeito. É para saber que Ele manda nas nossas vidas. Ele é o Senhor. Vamos consagrar a nossa vida, essa igreja, dos pastores que têm servido, tem sido guerreiro na fé. Deus me falou que ele passou uma luta tremenda, 5 lutas eu estava vendo dentro da casa dele, 5 aqui. Meu Deus, ele está aqui louvando o Senhor? Ah não, irmãos, essa fé que vocês têm que imitar. Pai, nós estamos aqui de boca no pó para o Senhor. Nesse altar que te adora, o teu povo, porque nós somos pequeninos, não somos nada sem ti. Mas tu ama cada um que está aqui. Dá força ao cansado, vigor ao abatido. Aquele que não vê saída, não tem ninguém por ele. Se ele olhasse os céus e contasse as estrelas, ele viria o que o Senhor planejou para ele. Pai, todos os relacionamentos aqui dentro, que o Senhor está restaurando, aquela que Rabacabe, que perdeu o marido, que o Senhor colocou uma prova de louvor no coração dela. Ela estava louvando, porque ela não aceitou mais a tristeza, o Espírito fala. É verdade, quando morre um justo, não fica como nós estamos aqui. O texto fala que ninguém dorme. Jesus disse, tu estarás comigo no paraíso agora, neste momento. Espírito, traz de volta os primeiros dias, faz as festas nesse lugar como antigamente, em que pulavam no Senhor. Coisas boas ainda há, mas eles querem mais de ti. Obrigado por ter afastado todos aqueles que eram de engano. Obrigado, Pai, que o Senhor podou para dar crescimento e cortou aquilo que precisava jogar fora. Foi o teu Espírito. Eu vejo um candelabro nessa igreja acesa. E o Senhor fala comigo o Salmo 70, em que o candelabro tem 7 chamas, que quando é na última chama, Deus vem e acende as outras 6. Espírito, 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 reina em nós. Nós te amamos, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Os teus filhos estão orando agora com gemidos inexprimíveis.
peso está saindo das pessoas, colunas estão melhorando, pessoas com dor no estômago, feridas começarão a ser saradas, porque o Senhor está aqui. Oh Espírito, a sua dor foi grande, a grande dor da tua perca, fala o Senhor, mas eu hoje te visito, toda dor, toda o que está doendo aqui dentro, toda decepção lá, toda dor aqui, o Senhor manda falar, que o Senhor zela por ti, vou cuidar como a menina dos meus olhos, e um presente chegará na tua mão, tu testemunharás esse presente, tu não está desacolhido, nem largado e nem abandonado, porque o Senhor tem te assistido. Eu, Senhor, te sondo sobre os seus olhos, vou mudar sua vida e seu ministério. Tu tem perguntado a mim sobre isso, cadê minhas promessas sobre ti? Até quinta-feira passada me buscaste, estou mentindo? E falaste comigo, pois eu vim cá e te respondo, continua, igreja. O espírito da profecia, sem ele o povo se corrompe. Quando a palavra é pregada, ela é primeiro lugar, mas as profecias vêm depois da palavra. Deus está falando aqui neste lugar. Cadeados vão ser abertos. Continua, seu pastor é homem de Deus. Deus levantou esse homem. Vá para a oração com ele. Vem gemer aqui. Deus não tem mais perca, não tem mais morte, não tem mais nada disso aqui dentro. Olha os anjos de Deus andando aqui dentro. Muitos acham que tu é louco, mas não mude por causa das pessoas. Tu estás ferido. Eu te chamei assim, filho meu. Não ache isso. Vou colocar uma grande letra na tua boca. Você não me pediu isso? Me busca mais, e eu vou te ungir mais, e vou te dar mais. Eu estou trabalhando uma porta para ti. Você está me pedindo essa porta, e está preocupado com o tempo. Estou agindo por ti, te diz o Senhor, por essa porta. Quando buscamos Ele, Ele vem com coisas que jamais esperamos. Ô Senhor, tira a decepção, tira essa dor, tira essa dor. Oh Espírito, oh Espírito, 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 Espírito. Oh escute o que eu vou falar, é muito sério. Eu estou vendo Deus recuar os anjos que buscam as pessoas para ir embora. Olha, eu sou um cara totalmente racional minha vida inteira. Os meus olhos abriram quando eu comecei a ver isso aqui. Eu vi as carruagens de Deus, mas essas carruagens é como se buscam as pessoas, levam elas embora. Eu vi elas saindo daqui de dentro. Eu vi elas saindo daqui de dentro. Ou seja, Deus cancelou. Olha, um dia me chama para pregar sobre decreto de Deus. Esse negócio é muito sério. Eu vou entregar, quero agradecer. Que igreja linda, sensível, com pastores que apacentam conforme o coração de Deus. E para mim hoje foi uma das noites mais significativas, porque aqui sim, isso é espírito e em verdade. É isso que ele busca. Espírito conforme o seu espírito.
e a verdade conforme a sua palavra. Todos louvam e elogiam, mas adoradores são só os convertidos. São só os convertidos. Obrigado, seu pastor. Obrigado, pastor. De coração, senhor. O respeito pelo senhor nas décadas é muito grande, o senhor, sua esposa, e ao filho que o senhor tem, sem aumentar. Obrigado a todos. Deus abençoe, pastor Alberto, que nos umbrais da sua porta, as bênçãos de Deus continuem lá, ao você entrar, ao sair. Toda a prosperidade de Deus na sua vida, saúde, sabedoria, conhecimento, os frutos do Espírito na sua vida, prosperidade financeira, né? E o empenho nesse ministério que é o mais gratificante. Quando o apóstolo Paulo, que nós estamos estudando aqui em Filipenses, o evangelista Abson já discorreu aqui, pastor Wagner, que não está aqui, está viajando, já discorreu aqui. Nós falando, lembrando, Atos 16, vocês sabem que o apóstolo Paulo teve uma visão, ele tinha um propósito, um planejamento de evangelizar na Ásia. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Deus revelou a ele obedeceu o projeto de Deus, daí ele passou a Macedônia, né, a visão que ele teve, e veio para o Ocidente, na cidade de Filipos. E dali abriu-se uma avenida do Evangelho que alcançou você aqui nessa noite. Está te alcançando. A senha para ir para o céu, a palavra de Deus. Por isso nós estamos estudando aqui. Apóstolo Paulo, em prisões fétidas, em Roma, escreve a carta aos Filipenses, carta da alegria, que nós estamos falando aqui. Como você vai glorificar a Deus diante de tantas as provas? Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus nos fortalecer, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim como esta igreja é vencedora. Você é um vencedor. Erga sua mão aí. A vitória está ao alcance. Basta, a senha está na palavra, o Evangelho. Essa mensagem, leva ela para você. Prospere na dificuldade. Tenha alegria, mas leia 30, 40, 50 vezes a palavra. Busque a palavra. É a saída, é a senha que nós temos. Amém? Deus abençoe sua vida, Charles. Você e sua família, sua esposa, sua filha, te prospere, te abençoe. Essas portas aqui estão abertas a você estar aqui conosco, tá? Estamos sempre orando juntos. Deus abençoe. Antes de devolver ao nosso pastor aqui, para ele dar a bênção apostólica para nós, eu quero passar ao pastor Voltair. Ele vai dar o aviso aqui, né? Nós vamos começar uma campanha aí, um trabalho, né, de oração. E a igreja, mais do que nunca, precisa de oração. Oração não é para nos promover, a oração é para nós mostrar a nossa cara, quem nós somos diante de Deus, rasgar o nosso coração, o nosso pensamento. Deus, tenha misericórdia de mim, ajuda-me, socorre, estou com isso, aquilo outro para resolver, ajuda-me a resolver, pois em Ti eu confio. É para abrir o coração, uma oração voltada, coletiva, uma oração para que Deus prospere todos que nós fazemos parte aqui desta igreja local. Eu abro aqui o espaço, o pastor volta e vem aqui, né, e já vai começar o trabalho amanhã, e vai ser próspero, em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a glória, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Charles, sua família, prazer revê-lo. Crescemos juntos ali na Vila Nova e estamos felizes de revê-lo aqui. Palavra abençoada. Estamos aqui diante dessa vigília que vai se iniciar um projeto para o Ministério de Jardim América, e o tema está lá em Mateus capítulo 21, verso 23. Ele disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então, convidamos a todos para estar conosco a partir das 22 horas. Nós vamos romper depois da meia-noite. Estamos tomando todo o cuidado, questão do protocolo, questão de som, e Deus há de operar.
vai ser dias de milagre, nós vamos estar fazendo esse trabalho de 15 dias, é nível Ministério Jardim América, então convido aos obreiros, aos jovens que puderem nos auxiliar aqui, aos pastores para estar aqui nos apoiando. Esse trabalho não é meu, não é do pastor Juvenil, esse trabalho é de Deus, então é algo para a nossa vida. Então venha, está cooperando, amanhã o Marcos Leal vai estar louvando, a missionária Laura Cristina, que é de Anicuns, é uma pregadora do Evangelho também, anunciar essas boas novas. Vem estar conosco, vem estar aqui, para que possamos orar pelo nosso Brasil, pela igreja, pelos nossos líderes, e Deus há de fazer grandes coisas. O certo é que Jesus Cristo está voltando. Então vamos estar com nossos joelhos dobrados, pedindo que Deus abençoe essa nação e abençoe a nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe. A partir das 22, né? Oração. Foi lido o Salmo 24 aqui, é isso mesmo? Estamos terminando, tá, irmãos? Estamos terminando. Salmo 24, é isso? A radiografia do cidadão que vai morar no céu. Quem vai morar no céu? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, voltado para essa palavra. É isso que nós precisamos. Quando fala de oração, a igreja aqui já sabe, tem tempo que nós vemos falando aqui. A oração é o quê? Nós vivemos em guerra. É guerra ou não é? Desde que você nasceu, você está em guerra. É guerra ou não é? Guerra se vence por batalhas. Não significa que se você perder uma batalha aqui, você perdeu a guerra, não. Guerra se vence por batalhas. Estava falando com o pastor Joel hoje, né, lá na residência do nosso presidente. Nós almoçamos ali, que é almoço, né? Abençoado até o tutano, né? Bom demais. Qual a força aérea que nós temos aqui na terra? A igreja responde. Força aérea. Tomada de posição. A palavra de Deus. Tomada de posição, uma infantaria. A nossa infantaria é a tomada de posição. A infantaria é a tomada de posição. Nós temos que posicionar na palavra, como você viu essa pregação, o poder de Deus na vida. Tem tudo, tem o ouro, tem a riqueza, tem a rota para o céu. Está na sua mão, tem que abrir, tem que ler. E o Espírito Santo vai te convencer. É só usar, está aqui. Tem batalha demais? Tem, mas nós vamos vencendo batalha até vencer essa guerra toda que é para ir para o céu, amém? Avisar aqui os irmãos, fechamento do trimestre vai ter, o que vai ter domingo aqui de manhã? Cafezão da manhã aberto, quem puder cooperar, coopera, venha, traga, participe. Fechamento do trimestre, o pastor presidente vai estar ministrando aqui para nós o maná do céu, aprendendo com os heróis da fé. Quanta coisa nós temos que aprender, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, e aí vai. O motivo de oração, a dica, para nós orarmos essa semana, ore para que os cristãos sejam mais sensíveis à voz de Deus. Pregação que nós ouvimos aqui, ser sensível, nós temos a chave da vitória, está aqui, mas precisamos reportar a palavra de Deus. Então, ore para que os cristãos sejam mais sensíveis à voz de Deus, amém? Terça-feira continua o estudo, a palavra de Deus, Filipenses, alegria triunfante em meio às provas, regozijo ininterrupto em meio às provas. Estaremos aqui, quarta-feira de manhã, oração, pastor José Machado, mais a irmã Nilda, amanhã o trabalho, o pastor Walter anunciou aqui, vai começar esse trabalho de oração. Quinta-feira, a quinta da vitória, pastor Joel, tem algum recado, um adicional aí? Pastor Wilson Felisbino? Vai vir trazer a palavra. Pastor Wilson que foi, ajudou aqui no trabalho dos varões aqui, esteve aqui na quinta, vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. Então você venha participar. Domingo o café e à noite esse culto de celebração e adoração a Deus. Os irmãos coloquem sobre os seus pés, vamos falar o nosso brado, agradecer a Deus pela vida do pastor, ore pelo pastor, tá? E agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, nos ceder esse espaço, nossa pastora presidente, e eu os convido, já vim aqui, eles vão nos dar a bênção apostólica, oração final. Mas antes disso, vamos lá? Adoro a Deus, amo a minha igreja local, vou defendê-la em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, mas bem forte, para no próximo domingo, mais forte ainda, vamos lá? Adoro a Deus, amo a minha igreja local, e vou defendê-la em o nome de Jesus Cristo. Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória a Ele. Devolvo aqui ao nosso pastor presidente, a nossa pastora presidente,
Oração e a bênção apostólica. Uma semana que se iniciou na casa de Deus, você está de parabéns, uma atitude sábia de iniciar a semana na casa de Deus. Mancida, foi top lá ontem, né? Foi tranquilo, né? Tudo bem? Glória a Deus. Bem, já oramos aí, tem uma semana abençoada para todos nós. Não esquecer, daqui a pouco, as pessoas dar apoio à família, né, do moço, a irmã Emily, mais o Daniel, e congrega com a gente aqui. Os pais congregam lá na igreja de Campinas, mas vai estar aqui a partir agora das 22 horas, né? Vai chegar aqui. Se puder dar apoio aqui, irmão, porque não é fácil, é muito difícil. Tem pessoa não evangélica em nosso meio? Crente você é, né? Você pode não ser evangélico. Pessoa que não é evangélica em nosso meio? Tem alguém? Tem? Você, nessa noite, ouviu a mensagem? Você quer receber o Espírito de Deus na sua vida? Quer? Vem na frente, então, por favor. Vem alguém aqui com ele. Cadê um jovem aí? Tem mais alguém? Mais a segunda pessoa? Vem aí em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Vem na frente aqui que nós vamos orar para você, para que Deus possa te abençoar. E sabemos que mais pessoas estão vindo para Jesus. É o Espírito de Deus trabalhando na sua vida. É Ele trabalhando, através da palavra. Muito bem. Graças a Deus. Mais 2 pessoas. 3 pessoas estão aqui. Agora tem motivo de nós fazer uma nova oração, né? Tem motivo para nós fazer uma nova oração, não é isso? Que é as vidas que estão... Está vindo mais aí... Mais pessoas, 4 pessoas. É o Espírito de Deus trabalhando na vida de vocês, através da palavra que foi ministrada nessa noite. Porque eu não posso convencer, o pastor não pode convencer, mas o Espírito de Deus é que trabalha. É o trabalho de Deus. Quem não participou aqui? Vem fazer essa oração aqui, pastor Valteir. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Jesus, por bem maior que aconteceu aqui nessa noite. Tivemos as palavras, tivemos o louvor na nossa oferta, mas aqui o Espírito Santo trabalhou sobre a vida dessas 4 almas que rendem aos teus pés. Que o Senhor apaga, Jesus, o Senhor perdoa todos os pecados, e aqui o Senhor está escrevendo o nome deles no livro da vida. Não deixe que desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas abençoa a vida deles. Que eles possam ter uma vida de santificação, que possa ser de quebrantamento, uma vida de transformação. Jesus, nós te agradecemos por essa família que veio aqui, que rendeu aos teus pés, por esse jovem que aqui está ajoelhado, aceitando a ti como o único e suficiente Salvador da vida deles. Abençoa, Jesus. O céu hoje está em festa por essas 4 almas que rendem a ti, Jesus, e nós te louvamos como igreja, que possamos acolher essas pessoas, que possamos abraçar eles, que possamos discipular, papai querido, e caminhar juntos para o céu, papai querido, porque foi falado da salvação, e o Senhor está fazendo algo extraordinário aqui, através do Espírito Santo. Nós te louvamos e nós te agradecemos por essa vida. Papai querido, o inferno perdeu nessa noite, e o céu está em festa. Nós te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por gentileza, pega alguém aí, pega o endereço aí, telefone, tudo, endereço das pessoas. Que Deus possa abençoar, a semana abençoada para todos nós. O seu parente lá era muito amigo da gente. A gente conheci muito lá. Trabalho que ele realizou como deputado federal. Um trabalho invejável que ele deixou. Trabalho invejável.
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Semana abençoada para todos nós. Quem puder dar apoio aqui, irmão, venha dar apoio para a família. É um jovem de 19 anos. Por gentileza. Deus abençoe. Isalzira para assistir. Amém. Ô Zé de Souza, como é que você está?